A Câmara dos Deputados em Brasília aprova mudanças no cálculo do fator previdenciário, da aposentadoria, melhor dizendo, né? E nós vamos fazer essa conta e daqui a pouco a gente vai conversar com um especialista para saber se você vai ganhar ou se você vai perder na hora de se aposentar. Pelas mudanças aprovadas ontem na Câmara Federal, o fator previdenciário que limita a aposentadoria por tempo de serviço praticamente deixa de existir. Foi uma grande derrota para o governo e um problemão para o Caixa da Previdência Social. Atualmente, o fator previdenciário reduz o valor do benefício de quem se aposenta por tempo de contribuição antes dos 65 anos, no caso de homens, e de 60 anos, no caso de mulheres. Com a mudança, será adotada a chamada Fórmula 85 por 95. Ou seja, o trabalhador vai poder se aposentar com o último salário integral, com base no teto da Previdência, atualmente em R$ 4.663, se a soma da idade e do tempo de contribuição resultar em 85 para mulheres e em 95 para homens. Se o trabalhador decidir se aposentar antes, a nova regra estabelece também que o valor da aposentadoria continuará sendo reduzido pelo fator previdenciário. Ontem, a Câmara Federal aprovou mudanças também na concessão de pensão por morte. Uma das novidades é que o cônjuge só terá direito ao benefício se comprovar pelo menos 2 anos de relacionamento estável e, dependendo da idade da beneficiária, a pensão não será mais vitalícia. Olha, são várias alterações que nós vamos agora clarear mais ainda com o advogado especialista em direito previdenciário, Daniel Limiro. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Judevar. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. Nós vamos falar sobre a pensão, mas eu quero falar sobre essa questão daquele 85-95. Sim. Por exemplo, vamos pegar uma situação tradicional. A pessoa tem 55 anos de idade. Para ela se aposentar nesse novo modelo, ela teria que ter trabalhado quantos anos? Olha, teria que se fazer, se fosse homem e se fosse mulher, vamos pegar a primeira o homem. Diferenciação. O homem seria, nesse novo molde que ainda não foi sancionado, importante deixar a população bem ciente disso, que é uma expectativa. Se fosse homem, ele se aposentaria com 95 anos de soma. Então, são 55 anos de idade, para dar 95 seria mais 40 anos. 55 anos de idade, 40 anos de trabalho, seria mais ou menos isso. Exatamente, é muita coisa. Agora, ele chegando já aos 65 anos de idade, querendo se aposentar, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição? Na lei atual, sim. Esse é o período que a gente chama de carência. É o período mínimo que a pessoa precisa se trabalhar para se aposentar. No caso da aposentadoria por idade, tanto para homem quanto para mulher, é exigido 15 anos de trabalho. São 180 meses de contribuição. Agora, você disse, não foi aprovado, passou pela Câmara dos Deputados. Para ser aprovado, o que precisa ainda? Olha, o processo legislativo ele é bem moroso no país, mas ele pode ser agilizado conforme a conveniência do governo, né? Aprovando nas duas casas, né, ele vai para a sanção da presidencial ainda. Pode ocorrer vetos, pode ocorrer mais alterações, mas a pressão pública sobre esse projeto é muito grande. Mas ele tem são dois gumes, né, vamos dizer assim. Pode ser bom, por um lado, porque com essa fórmula cairia o fator previdenciário, que hoje em dia corta muito da aposentadoria das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, mas, por outro lado, como a gente fez o cálculo, vai ficar bem distante para as pessoas se aposentarem. Né? Exige cada vez mais uma preparação, uma antecedência que a pessoa, desde o início da vida laboral, já comece a visualizar lá na frente, fazendo as contas certinho, para não passar aperto na hora da aposentadoria. Já pensar no futuro e na aposentadoria, que vai ficar bem mais complicada. Mudanças também que eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente, com relação à pensão. Isso. A pensão é importante que se diga, viu? Sofreu bastante mudanças e muitas prejudicaram bastante a população, muita gente ficou revoltada com isso, né? O que, por exemplo? Vamos falar o seguinte, olha, o valor da pensão, primeiramente, de cara, você pedir pensão, o valor já vai ser metade. Antigamente, né, antes de março, que foi quando começou a vigorar a lei, a pessoa recebia o valor do benefício completo. Hoje em dia, a partir do dia 1º de março, as pessoas que derem entrada já vão receber metade do valor da pensão, mais 10% a cada beneficiário. Então, fazendo uma conta simples, se for uma pessoa só, uma esposa, por exemplo, ela vai dar entrada na pensão e ela vai receber 60% do benefício. Se for esposa e um filho, 70%, dividir entre os dois.
mas uma pequena alteração que teve foi com relação à carência. A gente acabou de falar que para aposentadoria é necessário 15 anos de trabalho. Agora, para pensão, que não tinha carência, agora tem. Tem que ser pelo menos 2 anos de trabalho. E tem outras alterações, como, por exemplo, a união estável. Só para concluir, Jordeval, união estável. A pessoa que tem união estável foi morar, casou hoje com a pessoa, amanhã veio falecer, nas leis atuais ela não tem direito ao benefício. Precisa de pelo menos 2 anos de convivência marital. Então, nessa questão da pensão, foi uma paulada na vida do trabalhador brasileiro, né? Pesada, viu, Jordeval? E caiu pela metade, não é isso? Pela metade. Se não tiver nenhum filho, só recebe 50%. São 60% no mínimo, né? Que como são 10% para cada beneficiário, é 50% do valor mais 10%. Então, se for uma pessoa só, 60%. Olha essa situação aqui que foi encaminhada pelo WhatsApp. A pessoa diz o seguinte: meu pai era casado com a minha mãe há mais de 8 anos e ela morreu em fevereiro. Ele já é aposentado. Ele tem direito à pensão por morte? Ele entrando agora, como é que fica a situação? No caso, a pessoa faleceu, qual data? Ela faleceu em fevereiro. Faleceu em fevereiro. Se a pessoa faleceu em fevereiro e, de repente, essa pessoa já deu entrada, é importante que se diga, essa regra é válida a partir de 1º de março, né? Quando a pessoa falece, o beneficiário tem 30 dias, tem até 30 dias para dar entrada no INSS. Se nesse intervalo ele deu a entrada, né, se o evento morte foi em fevereiro, ele deu entrada até 30 dias, ele ainda pega a lei antiga. Então, tem muita gente que já deu entrada na pensão em fevereiro e está com medo. Mas essas pessoas, mesmo que o benefício for negado, a gente pode tentar recorrer na justiça para que receba o valor cheio. Ok, nós conversamos com o advogado especialista em direito previdenciário sobre as mudanças na aposentadoria, pensão, Daniel Limiro. Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, Jordeval, Luciana, telespectadores. Espero ajudar mais em outras oportunidades. Com certeza.